Olá, Padre Marcelo. Tudo bem com o senhor? Olá, Daniel. Tudo bem? Que bom te ver por aí. Vamos caminhar pela nossa universidade, não? Padre Marcelo, é uma alegria muito grande conversar novamente com o senhor. No primeiro semestre de 2020, a gente teve 15 encontros que apresentaram para a comunidade acadêmica como a Unicinos foi enfrentando a pandemia do coronavírus. Agora, no segundo semestre de 2020, teremos mais 6 encontros, nesse espaço que afetivamente o senhor batizou de Caminhando pela Unicinos. Estou saudando também o Gabriel, que está ali escondido atrás de todos os aparelhos, né? E saudar toda a nossa comunidade, né? Num esforço bastante singelo, né? E nos frequentarmos e, eventualmente, tomarmos um café junto e sentarmos num dos bancos aí da nossa universidade, isso tudo remotamente. Padre Marcelo, no vídeo de hoje o senhor preparou um texto sobre a rota do desenvolvimento institucional da Unicinos. O senhor chama atenção para a necessidade de se repensar e de se reinventar a Unicinos, especialmente agora, nesses tempos de incerteza desencadeada pela pandemia do Covid-19. Na sua opinião, quais são as bases que orientam essa reinvenção? Daniel, a tua pergunta é bem ampla e eu poderei tentar fazer um itinerário para ir tocando todos os pontos que tu me colocaste. Não? Então vamos lá, vamos começar a nossa fala, né? E eu gostaria então de colocar uma citação de um filósofo que eu respeito muito, que é o padre Lima Vaz, que foi uma das melhores cabeças da inteligência brasileira. Não? Então, eu queria citar um pequeno parágrafo dele. Estou citando o padre Lima Vaz. Uma revolução profunda e silenciosa, cujos efeitos visíveis e ruidosos acabam por ocultar sua verdadeira natureza, seu alcance, está em curso há pelo menos 2 séculos, nas camadas elementares do psiquismo e nos fundamentos das estruturas mentais do indivíduo típico da civilização ocidental. Ela vem transformando um nível de radicalidade até hoje aparentemente desconhecido na história humana as intenções, atitudes, padrões de conduta que se tornaram possível historicamente nosso ser em comum e, portanto, as razões que asseguram a viabilidade das sociedades humanas e o próprio predicado da socialidade, tal como tem sido vivida neste, pelo menos, 5 milênios da história, de 3.000 a.C. a 2.000 depois de Cristo. Dito isso, então, né, eu gostaria de, a modo de introdução, dizer que nós estamos vivendo um tempo de incertezas desencadeadas pela pandemia do Covid-19, não? E como pensar a nossa universidade, como repensar a nossa universidade nesse tempo, não? Eu creio que nós temos que voltar sempre a beber da nossa missão, né? A Unicinos, ela é um locus gerador de conhecimento e formador de pessoas, conhecimento e formação de pessoas. Eu acho que esse é o nosso grande arranque para a gente repensar a universidade. Nosso ativo é sempre o conhecimento. Nós não fabricamos cerveja, não fabricamos desodorantes, mas nós construímos conhecimento. Não? E esse desafio que se apresenta à Unicinos na sua reinvenção pede a abertura da Unicinos à consideração dos problemas elencados pela sociedade da informação. O problema, por exemplo, aqui no Brasil, da
igualdade entre os cidadãos, ou fazer a crítica da desigualdade. Problemas levantados pelo mercado, que está em vias de se digitalizar, ou o problema da nossa própria sustentabilidade financeira e a questão dos padrões de conduta que garantam a nossa especificidade como uma universidade arraigada na missão dos jesuítas. Então, esse tempo pede das universidades em geral o despojamento da condição de única detentora do capital intelectual, embora seu principal agente. Ora, as próximas décadas, após o imprevisível e disruptivo fato pandêmico, quer dizer, eu estou considerando a pandemia como um fato imprevisível. Não? Nós nos deparamos com um importante desafio e um claro compromisso. Desenhar, desenvolver e consolidar uma sociedade capaz de transformar pelas novas formas de trabalho digital os avanços que a inteligência humana vem progressivamente obtendo graças à tecnociência e gerar e distribuir riqueza. Não? Eu creio que nós temos que não só falar de distribuição de renda, nós temos que falar da distribuição de riqueza. Não? Uma questão que eu levo muito em consideração é que nesses últimos 3 séculos, a modernidade ocidental, vamos falar assim, a racionalidade lógico-matemática, ela se consolidou como a ciência que rege a proposta de construção de conhecimento, não? E eu acho que nós temos que levar em conta as várias transições, de paradigmas de conhecimento para a gente entender a que ponto a universidade contemporânea está. Um ponto importante que eu queria dizer é que a mecânica Newton, ela deu o rumo da discussão nesses últimos 3 séculos. Não? É a mecânica Newton, e a mecânica newtoniana, que é o paradigma, digamos assim, clássico da racionalidade empírico-formal. Esse gráfico que vocês podem ver, nos diz que, segundo a mecânica newtoniana, espaço, tempo e matéria do universo são tratados separadamente, independentemente e deterministicamente. Eu gosto muito dessa imagem aí. Ora, para não dizer que não falei de flores, não, vou dizer que falei de filosofia. Não? A modernidade filosófica, ela é uma espécie de superestrutura da racionalidade científica. Não? E a gente tem que levar em conta que sem Newton nós não teríamos Kant, não teríamos Hegel, não teríamos Marx, não teríamos Max Weber, ou seja, os grandes tecelões da nossa modernidade contemporânea. Não? E também as próprias ciências humanas, ao se definirem no seu perfil epistemológico, eles seguem a trilha aberta por Newton. Eu vou evocar aqui 3 dimensões de uma reflexão filosófica atualizada. A esfera do social, a esfera do político e a esfera do ético. Não? Então, a partir da mecânica newtoniana, passou-se a compreender a sociedade como sistema de necessidades ou sistema econômico. E foi através da mecânica de Newton que foi construído o paradigma da moderna economia política. Não? Então, eu creio que, juntamente com a esfera do social, a gente precisa passar pela esfera do político
E na esfera do político, sempre levando em conta que nós estamos nos movendo na questão do horizonte da mecânica newtoniana, né? Há uma convergência, né, na questão do vínculo do sistema econômico na igualdade concreta em que diferenças culturais, naturais e adquiridas são postas na isonomia ou na igualdade perante a lei. Eu creio que esse é um ponto que, ainda aqui no Brasil, ainda tem que ser muito trabalhado, não? E justamente com essa questão da igualdade perante a lei, como se dá a conciliação da justiça com a racionalidade administrativa e com a eficácia do poder executivo, né? Esse é um desafio que cabe ao Estado saber dar a oportuna o oportuno endereço, não? Finalmente, ainda dentro dessa esfera filosófica, né, a esfera do ético, que é o grande tema da liberdade e como é que se comunga a questão da justiça com a liberdade. Eu estou falando aqui de que a democracia, né, ela torna possível a livre participação dos cidadãos na discussão e decisões em torno do bem comum e da coisa pública. Não? Padre Marcelo, a sua reflexão, então, nos convida a perceber como a racionalidade da mecânica newtoniana ela foi fundamental para se desenhar os padrões éticos, políticos e sociais num período que a gente poderia chamar de modernidade pós-cartesiana. Mas nesse percurso, a cultura também tem um papel muito importante. Daniel, a tua pergunta é bem ampla e os vários domínios da cultura, a própria cultura, né, a antropologia, a história, a sociedade, a linguagem, a educação, a religião, né, enquanto distintos domínios diferentes da natureza, né, eles operam com uma racionalidade hermenêutica que faz a passagem do fato para a interpretação, né? E eu acho que levar em conta também a questão da racionalidade hermenêutica, não? Então, um ponto que para mim é de uma suma relevância, né, é o seguinte: perante as incertezas geradas pelo Covid-19, como é que a gente vai se colocar essa pergunta? A civilização do trabalho terá chegado à sua exaustão? Estamos todos, quase todos pelo menos, trabalhando na sua casa. Não estamos no ambiente externo. Então, o que é que vai ficar, o que é que vai sobrar da civilização do trabalho? E uma outra questão, né, em torno a que valor civilizacional as universidades vão se organizar para continuar gerando conhecimento e formando pessoas. Quais são os valores civilizacionais pós-pandemia? São perguntas fortes, não? Então, aqui a gente tem uma transição epistemológica do princípio linear de causa e efeito para o princípio complexo do sistema e sincronia. Ou seja, saímos da mecânica newtoniana e entramos na mecânica relativística de Einstein e na mecânica quântica de Planck. Então, são esses nomes, não? Newton, Einstein, Planck, e a gente vai percebendo que estão no subsolo da nossa civilização. Aqui, então, eu mostro para vocês duas imagens, não? Uma, a visão newtoniana, que comandou a era industrial, e a visão relativística e quântica, que está iniciando, digamos assim, a era da informação e a era do conhecimento.
essa imagem, eu me apropriei dela numa palestra lá numa das minhas viagens às universidades coreanas. Gostei muito dessa imagem aí. Ora, a explicação linear do universo, né, segundo o modelo de causa e efeito, dá lugar à explicação complexa, segundo o modelo da incerteza caótica. Vejam vocês, né? Há uma semântica que vai sendo elaborada, não? E o que eu queria dizer para vocês é que no mundo subatômico microscópico, espaço, tempo e matéria são interativos, complementares e comutáveis, não? E segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, a posição e o momento de uma partícula não podem ser conhecidos simultaneamente. Veja, esse é o fundo. Eu não sou dessa área de conhecimento da física, mas eu me vi obrigado a escavar, digamos assim, na reflexão filosófica, as raízes, não, do que a gente está chamando a modernidade tardia, né? Um conceito novo, né? Uns chamavam de modernidade moderna, outros de modernidade pós-cristã. Eu estou trabalhando com o conceito de modernidade tardia, não? E eu queria dizer para vocês, né, que o que é importante, né, é que, se nós quisermos saber, e é essencial, temos de deixar de pensar o mundo apenas como constituído por peças isoladas e começar a considerá-las como um todo interrelacionado. Um outro ponto também que se deve alertar é que o cerne de todas as formas digitais de comunicação é a lógica binária. Trabalha com 0, e com isso a gente pode entrar num engano se a lógica binária é adotada como a orientação filosófica dominante. Então, em vez da gente pensar ou, né, com base nos 2 dígitos binários, 0 e 1, nós podemos pensar em base a uma lógica EE. É isso que eu gostaria que a gente ficasse, né? Hoje em dia, nós precisamos alterar a forma como pensamos e como tentamos resolver problemas do mundo real. A visão holística ajuda-nos a efetuar ligações e a construir relacionamentos, a encontrar significados por meio de contextos maiores. A gente pode tentar ter como foco a questão da revolução científico-tecnológica contemporânea, desencadeada pela microeletrônica e pela bioengenharia. Hoje em dia, eu tenho trabalhado muito com a questão do esquema mental contemporâneo, né, que é desenvolvido pela informática. A informática, ela levanta a pretensão de reordenar a inteligibilidade da realidade, né? E ela calcula em base à informação, com a ajuda de algoritmos, programas, computadores de toda espécie, e a informação é codificada nos dados numéricos. O algoritmo é o mecanismo conceitual do cálculo sistemático. O programa constitui a escritura precisa do algoritmo na linguagem apropriada e a máquina é o objeto material de fazer os cálculos necessários para transformar os programas em ação. Dito isso, né, de maneira muito sumária, e eu sublinho, eu me movo com muito respeito e com muito cuidado, porque a minha origem básica é filosofia, mas eu me sinto tocado por essa nova base da nossa realidade. Então,
tabela, né? Eu também peguei lá na Coreia, né? Eu queria compartilhar com vocês, tá? De ver direitinho o que é o século XX, o que é o século XXI, né? E aí a gente pode ver ciência, física de Newton, século XXI, relatividade e a quântica, tecnologia, hardware, século XXI, software. A sociedade, vejam vocês, sociedade industrial, sociedade da informação. Será que isso está tão longe de nós? Olhemos o parque tecnológico aqui da Unicinos. O que a economia aqui do Vale dos Sinos está conseguindo se reerguer. Não mais, ou não principalmente pela produção de sapatos, né? Mas pela a questão da alta tecnologia do software. A economia nacional, economia global, trabalhador manual, trabalhadores do conhecimento. Lá na fábrica da HT Micro, né, os operários são engenheiros e os teares são os microscópios. A hierarquia da autoridade e as redes. A opção única e as múltiplas opções. De novo, essa lâmina aí me ajuda muito, muito mesmo, não? Padre Marcelo, nesse breve panorama que o senhor esboçou sobre a ciência na contemporaneidade, qual seria então o desafio de ressignificação da ciência aqui na Unicinos? Eu acho que esse é um ponto, né, e a gente não pode escamotear, né? Nós temos que nos colocar a questão inevitável e diz respeito às próprias condições de possibilidade de uma vida plenamente humana. A interrogação sobre o sentido dessa matematização do mundo, dos objetos, dessa dimensão matematicamente programada, do seu valor de uso. Ora, a tecnociência ela vem se desenvolvendo de maneira espetacular, não? E todo o problema da relação entre ciência e sociedade, ciência e humanismo, né? Ele tem uma radicalidade tremenda no mundo contemporâneo, não? Esse futuro ele já começou aqui em São Leopoldo, já começou em Porto Alegre, já começou na nossa Unicinos, né? E nós temos que ver como nós vamos dar conta, né, de construir uma imagem de mundo e uma imagem de ser humano que povoará esse mundo novo. Ora, como comunidade universitária, cujos raízes se alimentam do humanismo jesuíta, nós nos colocamos uma pergunta muito séria. Deverá o homo técnico renunciar à prerrogativa essencial da sua humanidade, que é a compreensão do seu mundo e das razões do seu existir e do seu agir? Poderá a qualidade de vida ser definida apenas em termos de objeto, uso, necessidades, satisfação, consumo? São questões decisivas no processo de reinvenção da Unicinos, no contexto da primeira figuração da humanidade sob a regência da tecnociência, porém, fortemente impactada pela pandemia do Covid-19. Ninguém é verdadeiramente livre se não é capaz de dar razão da sua liberdade, e a sociedade, que se estrutura em torno da forma mais audaciosa, universal e eficaz das razões, a razão científica, ainda não consegue oferecer ao ser humano razões compreensíveis e convincentes para o seu livre ser e o seu livre agir. Ora, como é que nós, né, os humanos, né, como é que nós compreendemos, ao menos na sua inspiração fundamental, a natureza do próprio projeto de explicação científica e de transformação técnica do mundo? Eu acho que essa é uma bela oportunidade para a Unicinos dar suas razões à sociedade no processo da sua fatigosa reinvenção.
é que o modelo universitário brasileiro ele está se exaurindo. Como é que nós vamos encontrar formas de ver o mundo, ver o mundo com uma visão global, né? Aí a gente precisa considerar o nosso self como um todo espiritual e físico, não? E aí sim, a nossa comunidade universitária precisa de um paradigma holístico como suporte do seu projeto de oferecer educação superior nas próximas décadas pós-pandemia Covid-19. Uma questão que eu creio que é de suma importância é eliminar a rigidez das linhas divisórias entre os termos das tradicionais dicotomias que polarizam ciência e arte, razão e fé, indivíduo e sociedade, educação e vida, universidade e negócios, como se a vida fosse vivida por seccionamentos estanques, isolados em suas operações. Concretamente, no caso da própria ideia de universidade, ciências básicas, ciências aplicadas, humanidades e tecnologia, ética e negócios, fé e ciência, metas e processos, estratégias e meios, valor social e valor econômico, são algumas das dualidades consideradas fora da inter-relação e complementaridade que as constituem, só reforçam as críticas ao isolamento social de quem ainda padece expressiva número de universidades. Então, só passando a estabelecer aquela inter-relação e aquela complementariedade, né, as universidades poderão produzir resultados positivos no contexto holístico da modernidade pós-Covid. Eu creio que reformularia essa afirmação dizendo, né, através da inter-relação e da complementariedade, a Unicinos poderá justificar a sua relevância à sociedade na qual nós nos inserimos. Estão aparecendo novos saberes, novos fazeres, né? A ordem científica e cultural ela está passando por uma grande transformação, né? A política está se transformando, né? A economia está se transformando, o mercado ele está se digitalizando, né? E como estabelecer uma economia de mercado digital socialmente orientado pelo bem comum, né? Então, essa questão da gente fazer um diálogo fecundo entre aquilo que vem da melhor tradição da nossa humanidade com os novos horizontes que vão se abrindo com toda essa questão da informática, não? A Unicinos, ela vem se reinventando no cenário de uma visão sistêmica, de uma visão holística, né? A partir da educação híbrida e da educação à distância, que processos serão estabelecidos? Quais os agentes protagonistas? Que resultados serão alcançados? E que bens tangíveis e intangíveis serão produzidos? E essa é uma parte das questões que devem entrar na pauta das nossas discussões. Ora, eu quero alertar, né, que o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade se tornaram palavras de ordem que nós estamos escutando frequentemente nos nossos corredores. Mas eles não podem se tornar conceitos abstratos, exaustivos, né? Mas são propostas de renovações percebidas pelos sujeitos do processo social, tanto no plano dos bens sociais simbólicos, como dos bens econômicos ou financeiros. Ora, o que eu gostaria de entregar para a nossa comunidade, né, é que nós temos que
saber fazer uso de uma chave para a inovação e o crescimento cultural e econômico da sociedade, hoje compreendida como sociedade do conhecimento. E toda essa relação entre Estado, universidade e empresa é um território novo, pelo menos aqui no nosso país, né? E a gente vai ter que ter a audácia, né, de ver como que nós vamos fazer o encontro entre a questão da construção do conhecimento e a produção econômica. Né? Eu creio que nós ainda temos que trabalhar melhor essa questão da inovação e sustentabilidade. Ora, eu estou convencido que a Unicinos está sendo convocada pela sociedade, pelo Estado, para, mediante a participação de seus pesquisadores nos processos de inovação tecnológica, contribuírem para a agregação de valor aos bens intangíveis e aos bens tangíveis gerados pelas empresas aqui no nosso país. Nós vamos ressignificar a Unicinos para a produção do conhecimento aplicável a processos de geração e distribuição de riqueza e para o entendimento complementar do valor agregado de saberes diferenciados que ela deve abrigar. Então, nós temos que, como a gente já fala mais vezes, né, nós temos arranjos colaborativos complementares, né, e o Estado estabelece políticas públicas que parametrizam o que pesquisar, para quem pesquisar e com quem pesquisar, né, para além dos temas de grande valor econômico, no âmbito da sua pertinência social. É uma fala bastante rápida, uma fala talvez até difícil, né? Mas eu creio que é o esforço de ir traduzindo uma gramática, de traduzir uma semântica que dê a sustentação da nossa identidade como uma universidade global de pesquisa. Padre Marcelo, muito obrigado por essa reflexão que nos inspira a pensar a nossa universidade em um contexto complexo, marcado pelos desafios da sociedade da informação, pelo compromisso com a sustentabilidade financeira e conduta ética, com foco na formação integral da pessoa humana. Até o nosso próximo encontro.